E diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E agora avançamos para a carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E ainda o último texto, na carta seguinte, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Quando perder tudo é perder nada. Quando perder tudo é perder nada. Vou fazer uma caracterização assim muito geral de como as pessoas vivem, de como nós vivemos. Portanto, é uma generalização, ok? Mas eu diria que nós tendemos a viver assustados para manter o pouco que temos. E digo o pouco que temos porque não sou sociólogo, mas se pensasse na Igreja da Lapa, não somos uma igreja de gente muito rica. Concordam? Amém? Ninguém vai dizer amém, não é isso? Porque tem uma esperança secreta de que alguma coisa possa mudar, não é? Mas, no geral, não somos uma igreja que as pessoas... Eu fui à Lapa. É verdade que o bairro da Lapa, em Portugal, tem essa conotação de ter... Mas a pessoa vem à Igreja da Lapa e não somos pessoas que têm muito... o que eles têm! Portanto, no geral, nós não somos pessoas que temos muito. Até podemos ser pessoas que temos pouco. Claro que depende sempre com quem nos estamos a comparar. Mas a minha generalização, e que eu gostava que tu começasses por aceitar para poder pregar esta palavra, é que nós tendemos a viver assustados para não perdermos o pouco que temos. Mas a Bíblia dá-nos um exemplo muito melhor do que vivermos assustados para não perdermos o pouco que temos. E esse exemplo hoje chega-nos, em primeiro lugar, pensando no apóstolo Paulo. Claro que depois vamos chegar àquele que ainda é melhor que o apóstolo Paulo, que é o nosso Senhor Jesus. Mas quando tu olhas para o apóstolo Paulo e vês o apóstolo Paulo preso, uma das coisas que vou contender contigo para poderes reconhecer, é que o apóstolo Paulo preso vivia mais livre do que tu solto. O apóstolo Paulo preso vive mais livre do que nós que não estamos aqui na prisão nesta manhã. Porquê? Porque ele tinha Jesus. E a maneira que o apóstolo Paulo tinha de Jesus, que é a mesma, Jesus não verteu mais litros de sangue pelo apóstolo Paulo do que por ti. O sacrifício feito pelo apóstolo Paulo não foi mais custoso do que o sacrifício feito por ti. Mas a verdade é que nós queremos viver a certeza que Paulo tinha de ter tudo em Jesus. E quando tu vives a certeza de teres tudo em Jesus, se tu perderes tudo o resto, tu não perdeste nada. É isto que eu quero pregar para ti esta manhã. Mas voltamos a invocar aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo para que Ele faça acontecer isto nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos na casa de oração aqui na Lapa. Obrigado por cada pessoa que aqui chega, por aqueles que costumam estar cá, por aqueles que vêm pela primeira vez. Nós pedimos-te algo que não é muito menor do que um milagre, mas que a cada pessoa possa sair daqui convicta de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se já tem fé nele, ó Senhor, que possa sair com uma fé mais forte. Se não tem fé em Jesus, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo traga esta vida até Ti. Senhor, nós queremos pedir-te estas coisas em Teu nome, porque por muito que as pessoas que se juntam aqui, que nós que nos juntamos aqui, nos tenhamos esforçado para estar aqui alegres e com uma boa disposição, nós nem sequer conseguimos mandar em nós próprios. E há coisas que passam pela nossa cabeça, quando aqui estamos, que nos distraem,
que nos levam para longe de Ti. E nós queremos pedir que o Teu Espírito nos guie na Tua palavra. O mesmo peço para mim ao pregar, que ela seja uma palavra fiel e que concorra para atingir estes objetivos de nós amarmos mais Jesus e de dependermos mais do Espírito Santo no final deste serviço de culto. Nós oramos isto tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Vamos a isso. Abre aí a tua Bíblia, mantém a tua Bíblia aberta. Nós temos estado num estudo longo desde setembro e o nosso plano é termos mais julho e agosto e encerrar o nosso estudo, saber ouvir. E deixa-me dizer isto, eu não quero dizer isto para tu te sentires culpado. Até porque o trabalho que o Espírito faz é livrar-nos da culpa. Mas eu quero dizer-te, um dos propósitos que nos levou em setembro a começarmos esta série de mensagens era dar uma oportunidade àqueles crentes que foram mesmo salvos pelo sangue de Jesus, porque eles não merecem nada, não é? Esse tipo de crentes, que têm o desplante de chegar à idade adulta e nunca leu a Bíblia. Não é? Era dar esses irmãos mesmo maus, mesmo péssimos, só mesmo pelo sacrifício de Jesus é que eles são salvos, mas a oportunidade deles lerem a Bíblia pela primeira vez do início ao fim. E se tu és um desses que esconde esse pecado horroroso, nunca leu a Bíblia do início ao fim, tu ainda tens 2 meses para o fazer, está bem? Para pelo menos graça, mas pelo menos eu li a Bíblia toda, está bem? Ok, mas nós estamos a chegar ao final. E eu estou a dizer isto porque eu sei que há irmãos destes entre nós que me confessaram: eu nunca li a Bíblia toda, pastor, perdoa-me. E eu não posso perdoar, é só Jesus que perdoa. Mas eu quero incentivar, porque tu vais entrar em 2 meses de verão. Alguns de vocês vão passar férias, é o meu caso, da minha família também. Mas usa este tempo para, quando chegares ao final de agosto, se nunca leste a Bíblia toda do início ao fim, tu dizes: uau, em 2023 e 2024... o Senhor ajudou-me a ler a Bíblia toda. Então, nós estamos a chegar hoje a 3 cartas, que é a carta aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. E porquê é que as estamos a agrupar? Porque estas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo durante tempos em que ele estava preso. Porquê? Porquê é que ele estava preso? Era um delinquente, o apóstolo Paulo? Quero ouvir a igreja a responder. Porquê é que o apóstolo Paulo estava preso? Por causa do Evangelho. Ele não levou uma multa de velocidade. Ele não fugiu aos impostos. Ele não atacou ninguém. O apóstolo Paulo estava preso porque ele pregava o Evangelho. E por causa de pregar o Evangelho, já vamos falar um pouco mais acerca disto, ele estava preso. Então, todas estas 3 cartas são escritas durante períodos em que o apóstolo Paulo está preso. Por isso são chamadas muitas vezes das cartas da prisão. É por isso que nós estamos a estudá-las hoje agrupadas. As cartas aos Efésios, Filipenses e Colossenses são chamadas cartas da prisão. E são parecidas, sobretudo, a carta de Efésios, que é muito parecida com a carta aos Colossenses. Estas duas, portanto, nós estamos a falar das 3, portanto, a primeira que estamos a falar e a última, são muito parecidas. Têm um esquema muito semelhante, que é o apóstolo Paulo começa por relembrar o Evangelho, e depois, na segunda metade da carta, aplica o Evangelho. Se tu fores ler as 2 cartas do início ao fim, como deves, como te quero encorajar, tu vais notar que a estrutura delas é muito semelhante. Filipenses é um pouco diferente, depois já vamos falar um pouco acerca desta diferença. As cidades antigas de Éfeso e de Colossos encontram-se na atual Turquia e Filipos na Grécia, o que já nos coloca na Europa. É interessante, não é? Há pouco tempo tive o privilégio de visitar aquela zona ali da Macedónia do Norte e depois da Grécia, e uma das coisas que partilhava quando cheguei à Grécia, quando chegámos a Escópia, na Macedónia do Norte, é que um querido irmão foi-nos buscar, o Nicola, e eu estava a dizer: uau, cheguei a uma terra e já sinto, é uma terra mais da Bíblia, não é? Porque Portugal, como já vimos, Portugal era aquele lugar que o apóstolo Paulo queria chegar, não é? O fim da terra, o fim do mundo. Portugal era o fim do mundo onde o apóstolo Paulo queria chegar, mas nós não temos a certeza que ele tenha chegado cá. Então, quando cheguei ali à zona da Grécia, já sentia mais Bíblia e tudo, já era uma terra mais espiritual. Porquê? Porque, de facto, nós crescemos, muitos de nós que crescem na igreja, por exemplo, aqueles que, como eu, cresceram na igreja, nós crescemos a ouvir falar destes lugares. Grécia, Turquia, o apóstolo Paulo passou ali. O apóstolo Paulo fez... Não quer dizer que ele tenha passado por todas estas igrejas às quais escreve, algumas delas ele não tinha chegado a conhecer, mas esta é a terra da Bíblia. E estamos a falar na Europa.
É verdade que é o início da Europa, no Oriente, e nós estamos no final da Europa, no Ocidente, mas é o nosso continente. Já pensaste nisso? É uma coisa que nos impressiona. Deixa-me fazer uma generalização rápida também acerca do tipo de cristãos que eram estes, que pertenciam à igreja de Éfeso, à igreja de Colossos e à igreja de Filipos. Eles eram cristãos que, na maioria, acredita-se que tinham vindo da idolatria do politeísmo grego, okay? Das religiões greco-romanas. O que significava que, quando se tornavam crentes, a vida daquelas igrejas era sobretudo, e estou a simplificar muito, mas a vida daquelas igrejas era sobretudo marcada por dois extremos. Por um lado, as velhas religiões politeístas greco-romanas, os deuses gregos, os deuses romanos, de onde eles tinham vindo quando se tinham convertido. Mas do outro lado também havia a influência do judaísmo. Porquê? Tens de lembrar disto. Porque naquele contexto histórico, os judeus estavam espalhados. Havia uma diáspora de judeus pelo mundo mediterrâneo. E como tu sabes, muitos judeus tinham-se convertido ao cristianismo. Daí que aquelas igrejas, de um modo geral, eram marcadas por estes dois postes. De um lado, as velhas religiões politeístas, os deuses gregos, os deuses romanos, de onde eles tinham saído, eram pagãos, mas depois também havia muitas vezes uma influência do judaísmo que chegava lá porque havia judeus por todo o mundo mediterrâneo. E deixem-me tentar dar este exemplo até pensando no facto de nós sermos tão abençoados com a presença de irmãos no Brasil. É um pouco parecido. Quando tu viajas, vais encontrar brasileiros em todo o lugar do mundo. Eu nunca fui a um lugar do mundo onde não encontrasse um brasileiro. Porquê? Porque há uma diáspora brasileira pelo mundo. Os irmãos do Brasil têm a noção porque estão em Portugal. Não é? E, portanto, tu encontras este tipo de realidade sociológica que acontecia naquela altura. Havia judeus por todo o mundo mediterrâneo. Então, quando tu eras cristão, por exemplo, se eras de origem judia, portanto, muitas vezes, quando te tornavas cristão de origem judaica, tu trazias a tradição do judaísmo contigo. E isso influenciava a vida da igreja naquelas cidades do mundo mediterrâneo. Mas também havia outra influência, que eram as pessoas que não eram judias e que se tinham convertido. E, portanto, estás a imaginar, é um pouco neste contexto que Paulo escreve estas cartas. Então, muitas vezes, estas duas coisas estão lá. Se tu fores estudar com alguma atenção, vais perceber que, às vezes, de facto, há uma influência para que o judaísmo volte a entrar. Vimos isso quando o pastor Wilson Porte falou, por exemplo, em relação aos Gálatas. O judaísmo volta a entrar, as regras do judaísmo, mas muitas vezes também havia ali a questão do velho passado, do paganismo, das pessoas que não tinham uma origem judaica. Resumindo muito, uma das lições desta carta, destas 3 cartas, é que estar preso não prendeu Paulo. Quando tu lês estas 3 cartas, tu apercebes-te que há alguma coisa especial em Paulo, que é o Espírito Santo. Porque até quando ele escreve da prisão, ele não se comporta como um homem preso. Não prendeu Paulo. E eu gostava que, em grande parte, essa fosse uma das coisas que hoje te persuadisse, enquanto estás aqui nesta casa de oração. Estar preso não prendeu Paulo e eu tenho alguma coisa de aprender com isso. Por isso, vou escolher, e agora vou pedir que tu possas folhear um pouco a tua Bíblia, porque vou escolher, vamos voltar aos textos que foram lidos, para tu teres, assim, muito resumidamente, um contexto de como tu vês em cada carta, carta de Efésios, carta aos Filipenses e carta aos Colossenses, como é que tu vês esta realidade na vida de Paulo, que apesar de ele escrever estas cartas quando está preso, ele não se comporta como um homem preso. Então vamos lá voltar. Efésios, abre lá a tua Bíblia. Efésios capítulo 2. O texto que nós já lemos é Efésios 3, mas eu vou pedir que tu recuses um bocadinho. Efésios capítulo 2, ok? Vai em Efésios 2, verso 19. Aos Efésios, para que tu saibas que estar preso não prendeu Paulo, aos Efésios Paulo diz que aquilo que o prendeu, o facto de ele pregar o Evangelho aos não-judeus, libertou os Efésios, ok? Então, vou demonstrar isto com a Bíblia aberta. Aquilo que prendeu Paulo, o facto de ele pregar o Evangelho a não-judeus, libertou os Efésios. Capítulo 2, verso 19.
E repara, temos de ser rápidos, portanto estou apenas agora a escolher aqui um verso. Se tu fores ler a carta na íntegra, como eu te aconselho a fazer, tu vais notar isto muito melhor. Capítulo 2 de Efésios, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros. Vocês, Efésios, já não são estrangeiros. Porque o apóstolo Paulo explica nesta carta, antigamente vocês eram estranhos para Deus, eram estrangeiros para Deus. Já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Por isso é que quando dás aquele saltinho agora para o capítulo 3, no verso 1 que nós já lemos, o apóstolo Paulo está a dizer, por esta causa, o que é que ele está a dizer? Deixem-me parafrasear. Permitam-me falar assim em linguagem corrida. Pessoal, eu estou preso porque preguei uma mensagem que vos libertou. E tu tens de saborear isto no texto, porque isto é uma coisa bonita no texto. Eu estou preso porque vos preguei a mensagem que vos libertou. Eu estou aqui na prisão, porquê? Quando tu estudas a história do apóstolo Paulo e quando lês, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, tu vais percebendo que Paulo colocou o mundo mediterrâneo de pernas para o ar, porque aquela mensagem de que o pacto que Deus tinha com os judeus se estendia aos gentios, aquilo abalou a sociedade da altura. Não é só em Israel que abalou, em todo o mundo mediterrâneo. Por isso é que Paulo começa a ter resistência em todos os lugares para onde vai. Não é sempre a mesma história, não quer dizer que todos os lugares recebam Paulo de uma maneira hostil, mas tu percebes que Paulo foi preso porque se foi criando uma conspiração para com este homem, contra este homem, que anda a pregar que os estrangeiros também podem ter uma amizade com Deus. E o apóstolo Paulo está a dizer, é por isso que eu estou preso, pessoal. Porque vocês agora já não são estrangeiros. Sabem que há um prazer especial em pregar isto numa igreja com estrangeiros. Porque alguns de vocês, estando aqui em Portugal, sabem o trabalho e às vezes o sofrimento que é ser estrangeiro. Então o apóstolo Paulo está a dizer, vocês já não são estrangeiros. Ficou resolvido. Ficou resolvido. Vocês já não são estranhos a Deus. E é por causa disso, verso 1, capítulo 3, por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E agora não dá para estarmos a ler tudo, temos de passar para a outra, mas uma das coisas que tu te apercebes é que Paulo é de Deus. Porque ele não fala como eu falaria. Não é? Quando nós fazemos alguma coisa esforçada por alguém, qual é a vossa tentação? Sejam sinceros. Quando tu fazes uma coisa esforçada por alguém, qual é a tua tentação? Se tu fores mau como eu sou, qual é a tua tentação? É guardares isso em segredo, que ninguém saiba do quanto tu te esforçaste por aquela pessoa? Ou não passas por aquele momento de fraqueza em que tu fazes questão de publicar o quanto trabalhaste e te esfarrapaste para que as pessoas saibam bem do esforço que foi o teu trabalho a favor delas? Eu pertenço a este grupo, eu não pertenço ao grupo de Paulo. Eu pertenço àquele grupo que gosta de provar. Tu nem imaginas o que é que eu fiz por ti. Percebem que nós somos tentados a mostrar aos outros o nosso esforço. E uma das coisas que é impressionante quando tu lês esta carta de Paulo aos Efésios é que nunca o apóstolo Paulo tem um momento de ressentimento. Já viram à vossa custa? À custa de eu pregar uma mensagem que vos liberta, estou eu aqui a bater os costados na prisão. Nunca encontras isso no apóstolo Paulo. Nem na carta, nem na seguinte, nem na outra. Nunca há esse ressentimento. Por isso, quero levar-te a outro tipo de afirmação da liberdade do apóstolo Paulo agora na carta aos Filipenses. Portanto, na carta aos Efésios eu disse-te, Paulo diz que aquilo que o prendeu, o facto de pregar o Evangelho aos não-judeus, libertou os Efésios. Portanto, o apóstolo Paulo está a dizer, a minha prisão acontece porque vocês foram libertados. Agora vai aí a carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. Okay? Filipenses, capítulo 3, verso 8. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está a dizer que a verdadeira prisão... Deixem-me parafrasear. Pessoal, sabem qual é a verdadeira prisão? A verdadeira prisão não é onde eu estou. Sabem qual é a verdadeira prisão? Que eu até gostava de me livrar. Sabem qual é a verdadeira prisão? Vocês que já leram a carta aos Filipenses, qual é a verdadeira prisão que o apóstolo Paulo vai falar? A verdadeira prisão é esta vida. Esta vida é que é a verdadeira prisão. É por isso que ele vai fazer esta afirmação tão radical. Olha aí, verso 8. Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Vejam bem a palavra que ele usa. Para que possa ganhar a Cristo. E a coisa bonita, agora não dá para falar nisto em detalhe, eu recomendo para tu depois possas ler. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que a verdadeira prisão é nós acharmos que esta vida é que é a vida. E é por isso que ele vai dizer, pessoal, a verdadeira prisão é nós vivermos para esta vida. Para mim, esta vida não vale nada. Para mim, o ganho é eu ir já ter com Jesus. E depois ele diz uma coisa muito engraçada, porque ele diz, olha, mas se ainda for útil eu estar cá para a vossa fé, que Deus que me use. Mas o que o apóstolo Paulo está a dizer, a verdadeira prisão não é eu estar na prisão porque ando a pregar o Evangelho. A verdadeira prisão é vocês viverem para esta vida. E aí nós temos de ser sinceros. Quando nós lemos esta carta e percebemos isto que o Espírito Santo está a dizer através do apóstolo Paulo, nós sentimos, uau, o apóstolo Paulo era muito mais livre do que eu, porque eu vivo para esta vida. Eu tenho os meus tesouros na minha carreira, na minha família, nos meus sonhos. Se as coisas não me correm de feição, ai Jesus. Mas o apóstolo Paulo está a dizer, essa é que é a verdadeira prisão. E por isso é que ele diz uma palavra que é uma palavra forte, não é? Para os pequeninos, depois vão-me fazer perguntas naturalmente no final do culto, não é? Mas o apóstolo Paulo está a dizer, eu nunca perco uma oportunidade de dizer isto quando vamos a este texto e já noutras alturas estivemos neste texto, mas o apóstolo Paulo está a dizer, esta vida, quem vive para esta vida é uma porcaria, é cocó. É isso que ele está a dizer. É uma porcaria viver para esta vida. E a palavra é forte nesse sentido. É uma porcaria, é estrume. Viver para esta vida. É isso que está a acontecer. Depois do cocó, vamos avançar. Vamos à carta aos Colossenses. Eu nunca perco uma oportunidade para dizer cocó no culto, vocês sabem. Na carta aos Colossenses, vamos lá. Portanto, já te disse que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que aquilo que o prendeu, o facto de pregar o Evangelho aos não-judeus, liberta os Efésios. Na carta aos Filipenses, ele diz que a verdadeira prisão é esta vida, quando comparada com a próxima na presença física de Jesus. E já falámos acerca disto também há umas semanas. Agora, finalmente, na carta aos Colossenses, eu peço que tu abras aí e voltes ao verso 24, no capítulo 1, que nós lemos. Na carta que ele escreve aos Colossenses, Paulo diz que estar preso lhe deu mais noção da nova vida, da nova humanidade que ele tem em Jesus. Porque a prisão de Paulo não envergonha Jesus. Deixa-me dizer-te. Um bandido tende a envergonhar. Se tu tiveres alguém na tua família, e já me aconteceu naturalmente, se tu tiveres alguém na tua família que está preso, o momento em que tu dizes isso pode sempre envergonhar-te. Portanto, imagina uma fé que está a crescer e um dos grandes homens, o mais conhecido, o mais famoso, foi parar à prisão. Naturalmente, isso era usado contra Paulo. Grande a fé que tu tens, que o grande pastor, o pastor mais conhecido da tua igreja, está na prisão. Um grande a fé que tu tens. As pessoas usavam isto para dizer, essa fé não é de respeito. Mas o apóstolo Paulo, uma das coisas que está a dizer, já vamos ao verso, uma das coisas que o apóstolo Paulo está a dizer, olha, a minha prisão não envergonha Jesus. Jesus não tem vergonha de eu estar preso. Pelo contrário, eu até participo nele melhor por estar preso. E é isso que está em causa no verso 24. Eu alegro-me, eu regozijo-me agora que padeço por vós, porque quem está preso sou eu, não são vocês, e na minha carne, no meu corpo, eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Este é um verso estranho. Como assim cumpro? O quê? Jesus ficou por cumprir e Paulo está a cumprir? Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com esta estranha afirmação paradoxal de que Deus não se envergonha pelo facto de Paulo estar preso. Pelo contrário, pelo facto de Paulo estar preso, ele vive Jesus ainda mais intensamente através da vida na igreja. Isto não significa, não me entendas mal, isto não significa que nós agora criamos, então vamos todos para a cadeia, porque na cadeia que vivemos somos melhores cristãos. Não tiramos esta conclusão, mas apercebemos da circunstância especialíssima e que hoje ainda acompanha muita gente que está presa. Estar preso para ti pode parecer um universo assim estranho. Graças a Deus eu nunca estou preso e não estou a planear ser preso. Mas já visitei pessoas na prisão. E é uma experiência que muda a nossa vida, deixa-me dizer-te. E uma das coisas que é tão fácil, até no momento
Eu lembro uma das visitas que eu fazia ali na Carregueira, havia de tudo. Porque havia os presos famosos. Aliás, não quero arranjar problemas, mas até o meu presidente da Câmara lá estava, nessa altura. Mas também havia os presos... Eu não vos vou contar essa história, fica para outro dia, mas eu lembro-me uma vez de me aperceber de um encontro lá durante as visitas e eu estava um pouco embevecido, porque era um preso que estava a receber a sua namorada e aquilo comoveu-me, quando a pessoa que eu estava a visitar me disse que ele era o violador de telheiras. Portanto, na prisão tu tens um banho de realidade tal, tu vês os poderosos que são castigados, mas vês aqueles que tu dizes, este ainda devia ser mais castigado. E naturalmente é um ambiente constrangedor. As pessoas não têm propriamente conversas leves quando vão visitar alguém na prisão. Porquê é que eu estou a fazer esta viagenzinha? Porque é normal que as pessoas usassem o facto de Paulo estar preso, não só contra Paulo, mas contra os cristãos. E o que o apóstolo Paulo estava a dizer é: Deus não tem vergonha de mim por eu estar preso. Deus não tem vergonha dos seus, mesmo quando eles passam por circunstâncias em que parecem os mais miseráveis de todos. E é por isso que nós, como cristãos, nunca podemos ter um sentimento de superioridade em relação aos bandidos. Porque o nosso Senhor morreu a morte de um bandido. E os nossos heróis viveram fases da vida em que eram vistos como bandidos também. Nós devemos ser muito cautelosos quando pensamos em bandidos. Porque o nosso Senhor foi tratado como um bandido. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é: Jesus não tem vergonha de mim, pessoal. Vocês também não devem ter vergonha de mim. E eu, pelo facto de estar preso, ainda participo melhor na nova humanidade que Ele criou para nós. Por isso, terminarmos este resumo rápido das cartas, Paulo na prisão permite até mais evangelho na vida dele e na vida dos outros. Isso é uma coisa incrível quando tu lês num fôlego estas 3 cartas. E eu na quinta-feira li-as em voz alta, e é uma coisa que mexe connosco. Queridos irmãos, tu apercebes-te. Eu gostava de ser como o apóstolo Paulo. Como é que ele fala com este poder na circunstância que, se nós atravessássemos, seria a maior vergonha para nós? Paulo, na prisão, permite mais do evangelho na vida dele e dos outros. Agora, eu quero dar um segundo passo neste sermão numa direção que hoje é específica. Porquê? Porque nós não podemos, e quero só dar um contexto aos irmãos, até porque se nos visitas pela primeira vez é importante perceberes isso. Hoje é um domingo, de alguma maneira especial, porque o pastor Mark, que foi nosso pastor desde 2017, hoje é o último domingo que ele está connosco enquanto pastor. Porque o Mark e a Ana e a Terza, e já lá está a Sarah e o John e a Bria, vão voltar aos Estados Unidos. Então isso significa que eu hoje quero aplicar algumas destas verdades bíblicas que partilhei contigo, pensando no Mark e da Ana. E eu agora, deixem-me dizer, eu sou uma pessoa emocionalmente muito instável, meus irmãos. Mas eu agora estou-me a sentir seco. E acho que Mark, acho que não vou chorar, acho que vou dizer tudo sem chorar, porque no domingo passado eu estava à espera de ser, ok, vai ser tranquilo, mas um diácono veio logo ter comigo, o Tiago Ferreira, aí hoje vai ser uma choradeira. Eu disse, como assim vai ser uma choradeira? Não vai nada de ser uma choradeira. Mas o Tiago já me conhece melhor do que eu próprio e depois foi o que foi. E depois fui para a cama e foi o que foi. No domingo. E depois na segunda estivemos com os Busrams e foi o que foi. Sempre a chorar. A minha estratégia tem sido tentar dry the well, né? Secar o poço. E hoje, quando o Mark chegou, foi outra vez... o Mark também, emocionalmente, ele é um pouco instável como eu, ok? Nós somos um bocado parecidos. Se calhar é mesmo uma bipolaridade qualquer e que precisamos desse diagnóstico para nos tratarmos, mas eu acho que agora vai correr bem. Mas porquê é que eu estou a dizer-te isto? Porque eu quero aplicar, se tu vens de fora e não conheces esta história da igreja, é natural que há coisas que te sintas um pouco descontextualizado, mas nós hoje estamos a dizer, não é um adeus, é um até já, porque já temos planos para o futuro, mas é verdade, estamos a dizer um adeus ao Marco como nosso pastor, que ele a partir de hoje deixa de ser nosso pastor. Então, e eu quero aplicar algumas destas realidades pensando em algumas coisas importantes acerca do ministério do Mark. Eu não vou ser exaustivo, porque mesmo que quisesse eu não conseguia. E já na quinta-feira nós usámos uma boa parte da nossa reunião de oração para partilharmos algumas palavras de bênção com os Busrams. E já na quinta-feira eu disse à igreja, pessoal, nós nem sequer sabemos todas as bênçãos do ministério dos Busrams connosco. Portanto, nós podemos contar e devemos contar até para abençoar, a dizer isso à Ana e ao Mark
e à Terza, mas é verdade que tu nem sequer tens a noção de tudo o que Deus fez através da vida do pastor Mark. E por isso eu hoje quero apenas mencionar um ou outro aspecto que eu encontro aqui no texto. E estamos mais validados ainda para o fazer, porquê? Porque quando tu lês a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo faz uma coisa parecida com Timóteo e Aristarco. Ele menciona estes dois homens como exemplos. Portanto, não há nada de errado quando tu estás a pregar Jesus, falar no exemplo de pessoas. Ok? Não há nada de errado, é uma prática um pouco bíblica. E por isso, eu quero colocar a tónica no futuro, novamente. Hoje, muitos de nós vamos despedir-nos do Mark e Dana, pelo menos por um tempo, já estamos a planear. Já disse ao Mark, mais tardar daqui a 2 anos, temos de estar a comer sardinhas outra vez na casa da família Xavier, portanto, mais tardar. Portanto, para dar tempo ao Mark para organizar o ministério dele. Se Deus quiser, em breve, nós acreditamos nisso, se Deus quiser, em breve, o Mark vai começar a pastorear uma igreja na Califórnia e, portanto, nós vamos dar-lhe um ano pronto para ele arranjar lá a vida dele, organizar a vida dele lá na América. Já há pessoal a ver que há viagens para a Califórnia a 400 euros, portanto, já há pessoal aí a fazer poupanças e isso tudo. Mas mais tardar, daqui a 2 anos, nós mais tardar queremos que os Bossams estejam cá para nós voltarmos a comer sardinhas na casa da família Xavier e mais comida noutro lugar. Agora, tendo dito isto, a tónica está colocada no futuro. E, portanto, eu agora estou seco e vou conseguir fazer isto na perfeição. Uma das cartas que nós estudamos aqui é a carta aos Filipenses. E eu disse que ela era um pouco diferente das outras duas. Porquê? Porque Efésios e Colossenses têm a mesma estrutura. Curiosamente, quando tu lês a carta aos Filipenses do início ao fim, tu notas que ela é mais dispersa quando comparada com as outras duas. Porquê? Porque a coisa que brilha mais na carta aos Filipenses é o hino cristológico no capítulo 2. E, portanto, eu vou pedir o último texto para tu ficares aí. Vai lá a Filipenses e fica no capítulo 2, ok? E o que tu vês, assim, na estrutura da carta, é que o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, o ponto alto é do verso 5 do capítulo 2 até ao verso 11. É o chamado hino cristológico, porque é um hino a Jesus. Há outros hinos assim na Bíblia. E depois o apóstolo Paulo vai fazendo pequenas aplicações. Mas é uma carta um pouco diferente. E eu gostava de partilhar uma coisa importante. Porque uma das coisas que, ao longo destes anos, de facto o Mark me ajudou a compreender, é que eu sabia que este texto era muito importante. Este 2, 5 a... Aliás, vamos ler. 2, 5 a 11. O apóstolo Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tu consegues sentir que Paulo está entusiasmado quando ele diz isto? Paulo está entusiasmado. Isto deve ser aquele texto que tu te entusiasmas também. Porque Paulo está a falar no paradoxo do Evangelho. Jesus humilhou-se. Ele deixou de viver com base nos privilégios de ser Deus, para nessa humilhação, nesse esvaziamento, salvar pecadores, mete-os da lá para lá no meio, e com isto tudo glorificar a Deus. E uma das coisas que ao longo dos anos eu fui-me apercebendo é que os missionários vivem Filipenses 2 de uma maneira mais profunda que eu vivo. Porquê? Porque aprendemos ao longo dos anos, com o Mark e com a família toda, com a Ana, com as meninas, que quando eles se sujeitavam a uma língua e a uma cultura estrangeira, eles estavam a dar um reflexo muito nítido daquilo que Jesus fez por nós. E deixa-me tentar, enquanto isto me corre bem, deixa-me tentar dizer isto rapidamente. Eu nunca fui imigrante. O máximo, a experiência mais forte de semi-imigração, e não chegou, e vocês já ouviram isto, muitas vezes eu repito, eu tive um aperitivo da experiência de imigração quando, durante quase 5 meses, estive nos Estados Unidos da América, no sabático.
graças à Igreja que nos deu a oportunidade para isso e contribuiu para nós irmos lá. E deixa-me dizer, eu falo inglês. O meu inglês não é grande coisa, os meus filhos gozam com o meu inglês, naturalmente, mas safo-me em inglês. Eu nem sequer estava num país em que não soubesse falar a língua. Ainda por cima, eu já tinha ido várias vezes aos Estados Unidos. Portanto, eu estava no país estrangeiro que, tirando a Espanha, não é? Tirando a Espanha, mais tinha visitado. E, portanto, estava numa posição que não é uma posição assim tão desvantajosa. Mas eu lembro uma coisa que aprendi durante o sabático. E na altura eu lembrava-me muito do Mark e da Ana. Porque eles costumavam dizer, uma coisa que eu achava graça, eles costumavam dizer, mesmo que a gente se esforce em Portugal, nós nunca vamos conseguir falar ao nível de um rapaz de 12 anos. E quando eu estava lá, também estava relacionado com aquele tempo de cansaço. Eu tentava não fazer nada. Era a Ruth que fazia tudo. No sentido em que eu não queria falar com ninguém, eu não queria que ninguém se apercebesse que eu era um estrangeiro, eu queria guardar, eu não queria arriscar, colocar-me numa posição desvantajosa em relação aos outros. E estava nos Estados Unidos, que sei falar a língua. E que é um país que ao longo dos anos me tenho dedicado a saber a história e tudo isso. E estava nos Estados Unidos. Na altura eu pensava, uau, o Mark e a Ana servem a nossa igreja sabendo que, por exemplo, na questão da língua, eles nunca vão soar tão articulados como um miúdo de 12 anos. E na altura eu pensei, eu seria incapaz de fazer isso. Eu não seria capaz de estar numa circunstância em que, com a mania que tenho, eu soasse como um miúdo de 12 anos. E na altura eu pensei, eu naturalmente já era abençoado pelo ministério do Mark, mas eu pensei, uau, é preciso ter um tipo de graça especial para ser capaz de fazer o que ele faz. Então lembro que na altura voltei e passei a olhar de uma maneira diferente para isso. A humildade do Mark e da família Busram, sujeitando-se a uma língua e a uma cultura estrangeira, ilustram aquilo que Jesus fez em Filipenses 2. Se tu nunca saíste do país e nunca emigraste, tu não sabes o que isso é. Ainda bem, não quer dizer que tenhas de sair. Falo para os irmãos do Brasil. É duro vir para Portugal, mas ainda assim, passados os primeiros 15 dias em que o brasileiro chega e não entende o português de Portugal, 15 dias, um mês, tu vais-te habituando. Portanto, nem aí é uma lição tão dura. Mas as pessoas que vieram do Brasil e de outros países, vocês sabem, vocês têm de largar muita coisa para continuarem a viver numa terra que não é a vossa. E foi isso que Jesus fez. E o Mark ajudou-me a perceber isso melhor, ao longo destes anos todos. Por isso, para chegar ao final da mensagem, gente que tem Jesus não tem medo de perder nada além dele. Gente que tem Jesus não tem medo de perder nada além dele. E nós, claro, estamos aqui a reconhecer a nossa fraqueza, porque nós temos Jesus, mas vivemos tão pressionados pelos medos que temos de perder coisas. Paulo, com algemas, estava mais livre do que as pessoas fora da prisão, de um modo parecido com um pastor estrangeiro que, diante de fraquezas culturais, mostrou a força da autoridade bíblica. Encontras essa frase, ela é longa, vai passar aí. Essa é uma das coisas que eu gostava que tu pensasses nesta manhã. Porque eu quero guiar os teus olhos primeiro para tu pensares em Paulo e depois na família Busram e no Mark em particular. Paulo, com algemas, estava mais livre do que as pessoas fora da prisão. Tu tens de reconhecer que, como pessoa livre, tu não tens vivido com a liberdade do apóstolo Paulo. E tu precisas de desejar a liberdade do apóstolo Paulo, que é não viveres para nada desta vida. Porque esta vida, deixa-me dizer, é a última vez que eu digo, esta vida é um cocó, quando comparado com a vida a sério. E Paulo estava pronto para largar isso, para ir ter com Jesus. Porquê é que tu andas a tornar tesouros coisas que são estrume? Repara, a tua carreira não é uma coisa má, mas és terco. A tua família não é uma coisa má. Não vou dizer que és terco, naturalmente. Mas a tua família, se tu perderes a tua família, tu não vais estar a perder nada do que é essencial. Por isso nós cantamos aquele hino.
Estou seguindo a Jesus Cristo se me deixarem pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, porque se tu perderes até a tua família, tu não vais perder nada do que é essencial. O teu dinheiro, parabéns pelo dinheiro que tens. O dinheiro é importante para nós termos comida na mesa, mas se tu perderes o dinheiro que tens, tu não vais perder nada de essencial. Paulo preso estava mais livre do que tu e tu tens de desejar os tesouros que Paulo sabia que tinha, que são Jesus. É a vida que está por vir. E essa maneira como Paulo fazia isso é parecida com a maneira como o Mark nos serviu. Porque o Mark, diante de limites, diante de fraquezas culturais, ele mostrou, olha aí, o paradoxo é intencional, porque tu tens a palavra fraqueza na penúltima linha, mas tens a palavra força na última. Ainda no outro dia, quando nós partilhávamos alguns dos testemunhos, uma das coisas que nós reconhecíamos é que na maneira como os Busram sempre nos influenciaram, eles ajudaram-nos a simplificar, porque nós complicamos. E quando tu vais à simplificação, quando tu vais ao núcleo, tu vais à força. É nas complicações que estão as nossas fraquezas. Nós complicamos por uma questão de fraqueza. Topa o paradoxo. O Paulo fazia isso preso, o Mark fez isso não sendo da nossa cultura. E é a última vez que vou dar este exemplo nos próximos tempos, mas eu gosto sempre de dizer isto quando falo nestes anos extraordinários que nós temos estado, enquanto pastores, juntos. Uma das coisas mais divertidas que acontecia era quando nas reuniões de presbitério o Marco vinha ter connosco a contar algumas coisas que tinha feito. E ele vinha muitas vezes todo contente. Ei, Marco, posso contar esta? Até envolve alguém que está aqui, não interessa. Havia alguém que estava aqui que não tomava a ceia há muito tempo. Eu sou sincero, meus irmãos, isto hoje eu digo o que devo e o que não devo. A maior parte das vezes, quando eu estou a servir a ceia, eu nem olho. Porque um pastor fica carregado se estiver a olhar para as pessoas e perceber quem toma e quem não toma. Percebem? Começa a pensar, o que é que se passa? Rebenta a cabeça do coração. A maior parte das vezes eu olho para vocês, mas não estou a ver ninguém. Só estou a ver anjos, que não são vocês. Só anjos que eu vejo. Porque eu não me posso distrair. Mas naquela reunião de presbitério veio o Marco todo contente e diz assim, eu fui ter com o irmão X e perguntei-lhe, porquê é que tu não tomas a ceia? E na altura, o Filipe e o Ricardo, olhamos uns para os outros, tu perguntaste isso? We don't do that in Portugal. No geral, nós portugueses somos muito ciosos, não fazemos abordagens assim. E lá lhe dissemos, Marco, é sério, fizeste isso? Mas depois, ao longo do tempo, estas experiências e outras, eu comecei a perceber, o Marco, como o apóstolo Paulo, é mais livre do que eu. Eu comecei a ter inveja dos erros culturais que ele cometia. Eu pensava, ele está livre para fazer coisas que eu, como português, não faço. Porque pensa assim, o Jonatas é português, o Jonatas é português, temos de ser todos muito cuidadosos, não podemos... E o Marco chegava e ia direto ao osso. E eu comecei a pensar, ele é mais livre do que eu, porque todos os erros culturais que ele comete dão-lhe mais liberdade para ele falar de Jesus. E às vezes estou eu ali, a tentar parecer sofisticado para dizer uma coisa simples às pessoas. Então, uma das coisas, é um paradoxo. A fraqueza cultural do Mark ensinou-me que é lá para não é uma igreja nós sermos especialistas culturais. E eu sempre tive uma certa tendência. Vocês conhecem-me? Sempre tive uma certa tendência a dizer umas coisas bonitas, intelectuais, como quem diz isto e percebe. Mas eu percebi-me, porque é que isso interessa perceber a nossa cultura? O Mark está mais livre do que eu para muitas vezes confrontar a nossa cultura. Porque ele não a percebe. E eu e o Filipe aqui começámos a ter inveja dos erros do Mark. Percebes? É um paradoxo, não são erros. Ele não estava a cometer erros, mas estava a fazer aquelas coisas que muitas vezes nós dizemos, não se faz assim. Com isto eu não estou a dizer que não é importante contextualizar culturalmente coisas, claro que sim. O Marco falou acerca disso na quinta-feira. Mas percebem o paradoxo? Na sua fraqueza, o Marco deu-nos um exemplo de força. E anos depois, nós continuamos a querer cometer os erros do Marco. O Marco ensinou-me a errar. Para Jesus. Agora, é importante dizer, isto não é um culto nem a Paulo, nem ao Marco, nós vamos orar por eles agora no final, e é aqui que eu quero terminar dizendo, o que importa sempre é Jesus. E a resposta que se dá ao facto de ser Jesus, o que importa, a resposta que tu dás quando Jesus é o que importa, é que tu ouves a palavra dele. Sabemos que estamos a ouvir a palavra de Deus
quando ao perdermos tudo não perdemos nada, como Paulo. E quando uma pessoa fora da sua terra nos mostra que a nossa terra não é aqui. Isso a família Busrum fez. Sendo estrangeiros, eles mostraram que a nossa terra não é aqui. Agora, quero terminar dizendo-te isto. Jesus foi mais Paulo do que Paulo. Porque ao passo que Paulo passou por coisas terríveis e terá sido executado, mas Jesus passou por uma prisão muito maior. Foi a sua morte. Ele ficou impedido da comunhão do Pai na hora da sua morte. Ele desceu ao Hades, como nós gostamos de dizer quando dizemos o credo dos apóstolos, e ele venceu a morte. Paulo impressiona-nos, mas é Jesus que nos salva. Jesus, Marco, e vais aceitar que eu diga isto, que eu divida o meu coração entre ti e Jesus, mas Jesus ainda é melhor do que tu. Porque o Jesus é mais Mark, foi mais Mark do que o Mark. Jesus outmarked Mark. Dá para dizer isto no inglês? Porquê? Porque Jesus foi estrangeiro. Apanha esta. Jesus foi estrangeiro na terra que ele criou. Isto é um paradoxo, nós não sabemos explicar como cristãos. Jesus foi estrangeiro na terra que ele criou. É por isso que nós chegamos a este cântico e dizemos Jesus. O nome de Jesus tem de ficar acima de todo o nome, porque Jesus fez o que ninguém faz. E Jesus, ao fazer isto, ele viveu o paradoxo de, na fraqueza, fazer a coisa mais potente de todas. Foi Jesus que criou todas as coisas, porque Jesus é o Verbo de Deus. Todas as coisas foram criadas pelo Verbo, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo veio àquilo que criou como estrangeiro. A melhor coisa, isso é uma coisa valente, nós ainda vamos celebrar isso com o canto e depois vamos terminar orando pela família Busrum e eu vou pedir às famílias dos pastores e aos diáconos que possam vir cá à frente, nós queremos terminar a orar por eles, a abençoar a vida deles, mas a coisa fantástica que eu gostava que hoje tu pensasse é, e pudesses ter a oportunidade de reconhecer isso, que isso é uma coisa fantástica, eu espero que um dia possa acontecer uma coisa parecida. Isto é com a família Busrum e dizer, vocês ilustraram o que Jesus fez por mim. Eles não nos salvam a nós, mas eles ilustraram viver fraquezas para que a força fique melhor. Jesus foi estrangeiro na terra que ele viveu. Só Jesus pode salvar. E é por isso que nós não podemos terminar este culto senão a declarar isto. Vamos cantar, depois oramos pela família Busrum e talvez que voltemos a cantar, mas vamos fazer isso. Vamos ficar em pé, queridos amores. Nosso Deus e nosso bom Pai, nós louvamos o Teu nome porque Tu és o centro das nossas vidas. Tu és o Deus que nos salvou em Cristo Jesus e é só por causa de Jesus Cristo que nós hoje podemos alegrar-nos-nos, também entristecer-nos nesta hora, ao Senhor, pelo que este momento significa. Porque como foi pregado, Senhor, através da família Busrum, nós tivemos mais de Jesus nas nossas vidas, Senhor. Não há palavras, não há justiça que consigamos fazer. Há bênção tão grande, Senhor, que Tu nos deste durante estes anos de termos connosco Mark, a Ana, a Sahara, a Bria, a Tarza, Senhor. Aquilo que nós exprimimos nesta hora é muito pequeno comparado com o tanto que Tu nos deste, Senhor. Por isso, Senhor, nós só queremos exprimir a nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Sabemos que isto não é essencialmente acerca do Mark, da Ana, das meninas. Isto é acerca de quem Tu és, Senhor. Por isso, a nossa oração, ainda que carregada de lágrimas agora, Senhor, ela é feita também na confiança de que Tu és o mesmo. Durante estes anos em que estiveste connosco aqui com a família Busrum, Tu já tinhas sido o mesmo, antes sequer de muitos de nós chegarem aqui a este lugar. Ó Senhor, e Tu continuarás o mesmo. Tu ficarás connosco aqui. Tu ficarás com os Bustrums lá na Califórnia, Senhor, e por isso nós avançamos, como ouvimos hoje de manhã, Senhor. Ó Senhor, nós já não estamos presos aos nossos pecados, Senhor. Por isso nós podemos perder tudo aquilo que Tu decidires que temos de perder.
se isso significar seguirmos-te mais e mais fielmente, Senhor. É isso que nós te pedimos para as nossas vidas e agora em especial para a vida do Mark e da Ana, Senhor. Da Sahara, lá já com o John, uma nova família que tu formaste, com a Bria, com a Terza, Senhor, que tu os faças avançar, lembrando-lhes tudo aquilo que tu já ensinaste aqui nestes anos em Portugal, Senhor. Que eles não estão presos onde quer que seja, Senhor. Mas, como diz a tua palavra, nós agora estamos presos ao teu Filho, Jesus. E isso é a maior liberdade, Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Queremos continuar a louvar-te sempre, Senhor, e nós pedimos que possas estender a tua graça, a tua bênção para a família Bustrom. Ser com eles, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Lembra-nos com gratidão de tudo aquilo que nós vivemos, não para ficarmos no passado, mas para que os nossos olhos estejam em ti, Senhor. No alvo. Senhor, nós oramos tudo isto de um modo muito imperfeito, mas oramos no nome daquele cujo nome está acima de todo o nome, Senhor, o teu Filho, Jesus Cristo, para a tua honra e tua glória para sempre, Senhor. Amém. Amém. Recebam ainda a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.